O que é a interação solo-estrutura? Vamos entender de uma vez por todas o conceito desse mecanismo. Antes de partirmos propriamente para a definição, é interessante citar a mudança que houve com a nova norma de fundações, que é a NBR 6122 de 2019. Lembrando que antes desta, havia a NBR 6122 de 2010. Qual a diferença em termos de interação solo-estrutura de ambas as normas? A norma de 2010 trazia no seu item 5.5 a seguinte asserção: em estruturas nas quais a deformabilidade das fundações pode influenciar na distribuição dos esforços, deve-se estudar a interação solo-estrutura. Então era um caráter mais subjetivo. O projetista tinha a função de verificar se era ou não importante aplicar os conceitos e as ideias da interação solo-estrutura. Com a nova versão de 2019, ela trouxe a obrigatoriedade em alguns casos, que são 4 casos esses que estão aparecendo para vocês, que são estruturas nas quais as cargas variáveis é significativa em relação à carga total, estruturas com mais de 55 metros de altura, algumas estruturas cuja relação altura-largura seja superior a 4 e em fundações ou estruturas não convencionais. Então, esses são os casos em que é obrigatório a interação solo-estrutura. Então vamos definir o que é a interação solo-estrutura. Primeiro, vamos dividir uma edificação em 3 partes. A superestrutura, que é composta de pilares, vigas, lajes, reservatório, escadas, isto é, aquilo que está acima do solo. E temos abaixo a subestrutura, que são as fundações, sapatas, radier, estacas, blocos, etc. E mais abaixo temos aí o maciço de solo, que na verdade faz parte das fundações, né, em termos mais simples. O que acontece? O cara que projeta a superestrutura, que é o calculista, ele considera os apoios da superestrutura como indeslocável. É como se aquela base dos pilares não vai se deformar. E essa é a hipótese de cálculo. E aí, depois disso, o cara da superestrutura passa as informações de cargas provenientes do pilar e passa para o cara das fundações, que vai projetar as fundações e vai garantir que tenham recálculos aí na ordem que a superestrutura seja compatível. Mas na prática, pessoal, o que acontece? A interação solo-estrutura está justamente na relação mútua entre a superestrutura e a subestrutura junto com o maciço de fundação. Porque quando a fundação descarrega sobre o solo, este vai deformar. Esse deformando, consequentemente, vai interferir em toda a superestrutura que está acima. Então o apoio que antes era considerado como indeslocável, na verdade, ele não se comporta como um apoio indeslocável. E isso vai ocorrer uma redistribuição dos esforços. Então a interação solo-estrutura nada mais é do que considerar a relação entre a superestrutura, a subestrutura e o maciço de solo conjuntamente, havendo essas redistribuições devido à deformabilidade do solo. Inclusive, conforme a OC 1987, Guzmão e Guzmão Filho 1990, essa redistribuição dos esforços pode até fazer com que apareça fissuras em lajes, em vigas e até esmagamento dos pilares. E isso pode causar a ruptura da edificação quando não levado em consideração a interação solo-estrutura. Então o que é interessante vocês terem noção? Tá? É quando eu utilizar a interação solo-estrutura. Quando é importante eu utilizar a interação solo-estrutura? Claro que a norma de fundações, NBR 6122, clareou mais esse aspecto, trazendo a obrigatoriedade em alguns casos. Mas você, como projetista, precisa definir quando é importante a interação solo-estrutura. Então você vai ver em diversas publicações a importância de considerar a interação solo-estrutura. E aqui eu indico esse artigo que está aparecendo aí para vocês darem uma lida e se aprofundar um pouco mais nesse assunto. É relacionado à interação solo-estrutura em fundações rasas. Mas o que é interessante? Ele comparou a hipótese de apoio indeslocável, que é o método tradicional, com o mecanismo de interação solo-estrutura. E para vocês terem uma ideia,
Alguns pilares nessa análise numérica teve uma diferença de quase 50% dos esforços. Então imagine você como projetista, imaginar que um pilar tem um determinado carregamento, uma determinada solicitação, e você projetando na metodologia tradicional. E aí, na prática, ele vai ter um esforço 50% maior do que aquele que você previu. Então, por isso que a norma trouxe essa obrigatoriedade em alguns casos. Então, fiquem atentos, vocês como projetistas, para saber quando utilizar a interação solo-estrutura, e a norma, que é a NBR 6122 de 2019, clareou as hipóteses, ou melhor, os casos que você deverá utilizar a interação solo-estrutura. Então, essa foi a dica de hoje e um abraço a todos.